que é hora do desbloqueio. Manda nos seus grupos do WhatsApp, manda para os seus contatos. Pare tudo o que você está fazendo agora, que a instrução vai chegar com pressão. Respira fundo. Em primeiro lugar, por que ao ouvir o nome milhão ou mente milionária te bate uma vergonha? Você sabe explicar isso ou não? Por que quando você fala que vem assistir um evento desse, ou falar sobre isso, parece que bate uma vergonha em você? Sabe o que é isso? O nosso ambiente é hostil com riqueza. A nossa mentalidade é hostil com riqueza. E eu quero que vocês, esse dia de hoje, nós vamos repetir muitos drives. E eu quero que você fale um drive poderoso agora. Fala assim comigo, ó. Riqueza tem propósito. Aí eu te pergunto, para que a riqueza se não for para cumprir o propósito? Para quê? Para te dar muito trabalho, para tirar seu sono, para fazer você trocar a sua família por isso, para ver seus filhos crescendo na horizontal, para fazer coisas que não fazem o mínimo sentido, ou então para trocar toda a sua vida, todo o suor, todo o seu sangue, para depois conseguir algo depois de 50, 60, 70 anos e não ter como nem usar. A comunicação de riqueza é para cumprimento de um propósito. E o que se coloca na sua cabeça ouvindo isso aqui imediatamente agora? Que é normal, absolutamente, um ser humano acessar, ativar, transbordar e viver ricamente. Hoje, numa reunião, eu estava entrando numa sociedade com um grupo que está operando nos Estados Unidos. Ouvi todo mundo, 2h30 de reunião, e alguém falou para mim, agora conta a sua história. Eu falei, eu vou contar minha história em 1 minuto. Em 1 minuto eu falei, eu comecei trabalhando com som, virei atendente de call center, instrutor de treinamento, 1 minuto. E eu mostrei o que aconteceu e quais foram as rampas, 1 minuto. Mexeu muito comigo, como o ambiente ficou. Porque as pessoas pessoas muito ricas, as pessoas ficaram olhando para mim e pensando, o seu foi rápido, hein? E aí eles perguntaram, e o que você gosta de fazer? Eu não dou conta de esconder, o cara pode ser que ele quiser. Eu falei, tudo que nós temos comunica uma única coisa. Tudo é para estabelecer, potencializar, expandir o reino. Tudo absolutamente, o que não tiver nessa rota eu não quero fazer. O que não tiver nessa rota eu não me envolvo. Pelo contrário, eu começo a sair de negócios que eu vejo pessoas que não têm esse coração. E eu sei que muitos de vocês, às vezes, são atraídos só por causa do 1 milhão. Eu tenho plena convicção, que absolutamente todos aqueles que entenderem, que acessarem ambientes, que modelarem, que usarem de network, que estudarem, que praticarem, que absolutamente fizer todas essas coisas, é impossível você não ter esse negócio de 1 milhão. Sabe o que eu quero que você entenda? Que R$1 milhão é um relógio. R$1 milhão é um carro que é barato. R$1 milhão é 2,5 kg colocado na balança, com nota de 100. Alguém aqui já imaginou isso? R$1 milhão, se você pôr na balança, a nota estiver nova, é 2,5 kg de peso. Por que é tão assustador esse tal de 1 milhão, sendo que você põe numa balança 2,5 kg de riqueza? 2,5 kg. Talvez você não parou para imaginar, mas se colocar em notas de 200, dá 1 quilo, 250 gramas. Esse é R$1 milhão. Se eu falei para você que hoje eu desbloqueio, eu vou investir minha energia máxima, eu dou o meu melhor, eu prometo. Eu vou mexer com a sua cabeça, eu vou mexer com as suas crenças, e eu quero que você coloque algo no seu coração. A primeira coisa, se você quiser acessar a frequência que eu vim oferecer para vocês, tirem 2 coisas da cabeça de vocês: ganância e ambição. Ganância e ambição. Pablo, por que eu tenho que tirar?
A ambição, eu troco pessoas, parece que são legítimos o tempo que eu estou trocando com elas, para conquistar algo para elas. Todo ambicioso faz isso. O ambicioso fala, eu vou construir uma casa, e para isso eu tenho que deixar meus filhos por longo tempo de distância, e aí o que acontece? Quando você consegue comprar aquela casa, porque a sua ambição funciona, sabe o que vai acontecer? Seus filhos vão mudar para outra cidade. O que vocês precisam saber? A ambição não vai fazer você cumprir o propósito. É muito mais leve você entender que você precisa ativar uma visão aí dentro. Pablo, e a ganância? É quando você troca tudo por dinheiro. E a ambição é quando eu troco pessoas por coisas, por mais legítima que seja. Pablo, como assim por mais legítima que seja? Para fazer algo pelas pessoas que você ama. Muitos de vocês deveriam passar 1 ou 2 ou 3 anos de aluguel, morando bem próximo do lugar que vocês estão produzindo, trabalhando ou empreendendo, para passar mais tempo com seus filhos, porque de todos os casos, o que a gente está construindo é para eles, é para o seu cônjuge. Só que as pessoas foram doutrinadas de forma errada. Nós, no caso, você pergunta para que faculdade você vai fazer? A pergunta, eu fiz essa pergunta, eu fui doutrinado a fazer isso. Esse negócio dá dinheiro? Paulo, não estou entendendo nada. Você está falando que vai desbloquear nossa mente, e está falando, já começou, o primeiro código que você está dando é não ser ambicioso, mas meu pai me ensinou a ser ambicioso. Eu tenho uma pergunta para vocês, vocês querem ter o resultado dos pais de vocês? O povo que saiu do Egito, para quem não sabe, os pais ficaram para trás, longe de ser desonroso, porque o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é o quê? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é obedecer tudo que eles falam, nem é imitar eles e nem fazer a faculdade que eles querem. Fala todo mundo assim comigo, honrar é aceitar como eles são. Alguns de vocês só vão passar para a fase adulta emocional. Começa contando com você, o que fez você desbloquear essa mente sua milionária? Escuta. O que eu estou oferecendo para vocês não é o fim da vida de vocês, é para tirar vocês da onde vocês estão. Certa vez eu estava correndo o Campeonato Brasileiro de Rally, o Nésio estava comigo de copiloto, furou o pneu, minha equipe não colocou o macaco extra, estava faltando um macaco e estava faltando uma parafusadeira. E aí o Nésio é um dos caras mais bravos que eu conheço. Ele olhou para aquilo e falou, cara, o que nós vamos fazer? Não dá para desparafusar essa roda. Eu falei, cara, vamos dar ré com esse carro e vamos deixar ele pendurado no ar. A roda já não precisa do macaco. E vamos pegar alguma coisa para tirar isso. E não dava. E aí eu olhei para o Nésio, um calor infernal. A gente estava fazendo uma excelente prova. Era só trocar o pneu que furou. Sabe o que aconteceu? O Nésio assim, ó. O que nós vamos fazer? Eu falei isso para ele, ele ficou assustado. Eu falei, Nésio, a minha mente é de trilhão. Não tem como um pneu de um carro, a falta de um macaco e a falta de uma porca, de um parafuso aqui. Não tem como esse negócio me parar. Ele ficou tão chocado. Ele olhou e falou, mente de trilhão? Eu falei, eu vou caçar algum recurso dentro desse carro e eu vou arrumar um jeito de tirar esse parafuso. Você sabe o que aconteceu? Eu fui passando a mão no carro todinho. E eu falei, não tem como, esse carro não é maior que eu, essa porca vai aparecer, e se não for ela vai ser outro. Aí eu achei um macaquinho que não dava para erguer ele, colocaram um macaco pequeno. Eu peguei esse macaco e fui apertando, até dar tração na porca. O Nésio olhou e falou assim, isso é um absurdo. Como que você viu isso? Fala assim comigo, ó. A mentalidade de riqueza começa com um código: escassez de recurso, disponibilidade para novas ações. Quando eu não tenho os recursos, o que vai acontecer? Eu tenho uma mente que cria soluções, que dá passos para criar a solução daquilo. Só que você só sabe tirar a roda de um jeito. Os maiores CEOs do mundo, eles passam por testes, não por currículo, mas para saber a capacidade dele de desenrolar em coisas absurdas. Certa vez uma companhia foi investir no Airbnb. O Airbnb hoje que vale bilhões. Eles estavam sem dinheiro no caixa e aconteceu um milagre.
Foi lá uma grande companhia, ouviu, falou, cara, eu não vou investir em vocês. E aí na hora de ir embora, a galera do Airbnb entregou uma caixa de tipo de sucrilhos para ele. Ele cata essa caixa de sucrilho, está saindo, o que é isso aqui com a marca do Airbnb? O que tem a ver sucrilho? Ele falou assim, a companhia está sem caixa e nós estamos nos desenrolando para fazer caixa, porque nós acreditamos nesse negócio. O cara sai com a caixa e fala assim, mano, qual que é o cheque? Quanto vocês precisam nessa empresa? Aí a galera, mas por quê? Simples. Vocês acreditam tanto nisso que vocês começaram a fazer outras coisas. O que sucrilho tem a ver com hotelaria? O que sucrilho tem a ver? Vocês começaram a desenrolar outras soluções para trazer o dinheiro para o caixa. E não é o sucrilho que conseguiu. Vocês me chamaram a atenção, porque se eu investir em empresas como vocês, eu tenho certeza que vocês vão dar tudo o que vocês têm. Vocês vão até enfiar a marca de vocês numa caixa de sucrilhos. E aí pegaram o cheque, nem precisa contar o final da história, a maior empresa de hotelaria do mundo. Sem ter um único quarto de hotel, porque é o que eu vou explicar para vocês. Não é só motivacional, não é só ficar falando que vai. Não é ficar falando que vai, é ter certeza que já foi. Fala assim comigo, já é.